Meninos, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar capítulo novo, 21º capítulo, página 223, onde nós iremos falar sobre artrópodes. O que significa artrópodes? São animais invertebrados que têm apêndices articulados. O livro de vocês mostra 3 imagens, a imagem de uma abelha, a imagem de uma aranha, que é a letra B, e a letra C é um camarão. O livro de vocês diz assim, todas as fotografias desta página mostram animais que pertencem ao filo dos artrópodes. Os artrópodes estão relacionados à polinização, que é o grão de pólen, às pragas e ao controle biológico, à transmissão de doenças também e à decomposição de matéria orgânica, além de terem papel relevante nas teias alimentares aquáticas e terrestres. São também muito importantes na alimentação humana, como crustáceos, camarões, lagostas, que são bastante utilizadas, em diversos países, e há certas culturas que usam gafanhotos e escorpiões como alimentação no dia a dia. Os artrópodes, eles formam o grupo com maior diversidade, do mundo animal. De cada 4 espécies animais, 3 pertencem ao filo dos artrópodes. Há mais de 1 milhão de espécies conhecidas, porém estima-se que tem mais ou menos um número 5 vezes maior que esteja esperando para ser descoberto. Então, o artrópode ele consegue ser o grupo com maior diversidade de espécies no mundo, tá? Então, neste capítulo que nós vamos estudar, vocês vão conhecer uma pequena parte dessa incrível diversidade que são os artrópodes. Página 224, nós vamos falar das características gerais dos artrópodes, tá? O nome artrópode significa artrópode porque eles têm articulações nos pés. São animais que apresentam apêndices articulados, tá? Esses apêndices articulados são características que dão nome ao grupo. Então, eles são chamados de artrópodes porque eles têm apêndices articulados, que são articulações nos pés. Isso faz com que eles tenham estruturas diferentes e funções diferentes. Eles podem ter locomoção pelas pernas, tá? Eles podem ter natação por nadadeiras. Eles podem ter alimentação pela mandíbula, eles podem ter percepção do meio ambiente, do ambiente pelas suas antenas, e eles podem ter defesas por suas garras. Então, eles têm garras, eles têm antenas, eles têm mandíbulas, eles têm nadadeiras, eles têm pernas, tá? Por esses motivos, eles são artrópodes, porque eles têm apêndices articulados. O livro de vocês diz assim, no caso dos artrópodes, dizer que esses diferentes apêndices são articulados significa que eles podem se dobrar, ou seja, eles executam movimentos semelhantes aos dos joelhos e dos cotovelos humanos. Por que eles têm apêndices articulares? Porque eles fazem movimentos como se eles tivessem joelhos, e cotovelos humanos, mas não são joelhos nem cotovelos, são apêndices articulados. O livro de vocês diz assim, além dos apêndices articulados, os artrópodes apresentam outra característica que permitiu a ocupação dos mais diferentes ambientes da Terra. Apresenta a presença de um esqueleto externo. Esse esqueleto externo, ele é chamado de exoesqueleto, tá? Porque ele forma uma espécie de carapaça externa que serve o quê? Para proteger os órgãos internos desses animais e evitar a perda de água. Então, esse esqueleto externo que alguns, artrópodes apresentam são chamados de exoesqueleto. E como ele evita a perda de água? Ele evita a perda de água porque nele existe uma substância resistente e impermeável que é chamada de quitina, tá? Então, alguns artrópodes apresentam esqueleto externo que servem para proteger os órgãos internos e evitar a perda de água. E essa estrutura é chamada de exoesqueleto. E por que evita a perda de água? Porque existe uma estrutura que é impermeável e resistente chamada de quitina.
Agora nós vamos estudar a estrutura do corpo desses artrópodes. Os artrópodes, eles são divididos em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen, tá? O livro de vocês diz assim, ó: embora eles sejam divididos em 3 partes, existem 2 tipos de artrópodes. Artrópodes onde a cabeça é ligada ao tórax, né, ao abdômen, e cabeça ao tórax, né? E existem animais onde a cabeça não é ligada ao tórax. Então o livro de vocês fala assim: eles são divididos em 3 segmentos: cabeça, tórax e abdômen. Mas o livro fala assim, ó: alguns desses segmentos ao longo da evolução do grupo se fundiram. Existem, portanto, artrópodes que apresentam um corpo dividido em apenas 2 segmentos. Então, a maioria das espécies são divididas em 3 partes. Porém, como houve evolução de grupo, alguns se fundiram e eles foram divididos em apenas 2 segmentos. Quais são esses segmentos? Cefalotórax e abdômen. O que significa cefalotórax e abdômen? O cefalotórax houve a fusão entre a cabeça e o tórax. Então, a cabeça e o tórax, elas são juntas, tá? Cabeça e tórax juntos são chamados de cefalotórax. E tem, né, a outra fusão que é a cabeça e tronco, sendo o tronco o resultado da fusão entre tórax e abdômen. Então, nós temos cefalotórax e nós temos cabeça e tronco. Lembrando que a maioria dos artrópodes são divididos em 3 partes, mas como houve evolução, houve fusão e existem 2 tipos, além dessas 3 divisões de cabeça, tórax e abdômen. O livro de vocês mostra a imagem A, mostra a imagem B e mostra a imagem C. A imagem A é um gafanhoto. Nele tem o que? Nós temos cabeça e tórax e abdômen. Quando se tem cabeça, tórax e abdômen, nós temos uma cabeça e tronco, né? Letra B, nós temos o que? Nós temos uma lagosta, né? Essa lagosta, ela é um cefalotórax, porque houve a fusão da cabeça com o tórax. E a letra C, nós temos uma aranha, um piolho de cobra. E esse piolho de cobra, ele tem o quê? Ele tem tronco e cabeça. Então, existe um resultado de uma fusão do tórax com o abdômen. Então, aqui são exemplos, essas três imagens aqui são exemplos de... Nós temos a imagem A, que é cabeça, tórax e abdômen, que são a maioria dos artrópodes que são segmentados. Nós temos a imagem B, onde houve uma fusão, uma evolução e uma fusão, onde houve a separação do cefalotórax do abdômen, onde a cabeça e o tórax são igualados. E nós temos a imagem C, que é também uma fusão devido à evolução, que é a cabeça e o tronco, que é o resultado da fusão do tórax e abdômen. Então, aqui nós temos os 3 processos de artrópodes. O exoesqueleto, um exemplo de exoesqueleto: cigarras. Cigarras, elas saem de uma casca, que é chamado de exoesqueleto, e também pode ser chamado de muda, tá? E formam uma nova cigarra. Esse exoesqueleto, ele serviu para o quê? Proteger os órgãos internos e evitar a perca de água. E esse exoesqueleto, que também pode ser chamado de muda na cigarra, contém o quê? Quitina, tá? Então, o livro de vocês, na página 224, mostra uma muda, que nada mais é do que um exoesqueleto, que são esqueletos externos que protegem os órgãos internos. Agora nós vamos para a página 225, onde nós vamos falar da alimentação desses artrópodes. Existem artrópodes que são filtradores, existem artrópodes que são carnívoros, existem artrópodes que são herbívoros e onívoros. O livro de vocês fala assim, ó: a alimentação dos artrópodes é bem variada. Eles podem ser filtradores. O que é filtradores? Filtram pequenas partículas da matéria orgânica e do plâncton presentes na água. São carnívoros, né? Predadores de dendritrívoros. São herbívoros ou onívoros, né? Que são predadores que se alimentam de plantas. E existem ainda artrópodes que parasitam outros seres vivos, como animais e vegetais. Então, artrópode, exemplo de artrópode que vivem, né, que são parasitas de outros seres vivos, nós temos os carrapatos,
né? Eles são parasitas que se alimentam de sangue de outros animais. E aí o livro de vocês fala também sobre a reprodução desses artrópodes. A reprodução dos artrópodes pode ser tanto, né, de forma dioica, que onde há dimorfismo sexual, há o artrópode macho e artrópode fêmea, e também existem algumas espécies de artrópodes que são monóicas ou hermafroditas, que têm os dois sexos em um mesmo corpo. Então, a maioria das espécies são dioicas, com dimorfismo sexual, macho e fêmea, e há algumas espécies que são monóicas ou hermafroditas. A fecundação dos artrópodes, ela pode ser externa. O que significa externa? Quando os gametas masculino e feminino são liberados no ambiente, e lá no ambiente eles se unem fora do corpo do animal, né? Isso aí é uma fecundação externa. Então, o macho liberou o gameta masculino, a fêmea liberou o gameta feminino no ambiente e eles se encontraram. Isso é chamado de fecundação externa. E a fecundação interna é quando o encontro do gameta masculino encontra o gameta feminino dentro do corpo da fêmea, tá? Então, o livro de vocês mostra fotografia da cópula ato sexual de besouros, no quais ocorre fecundação interna. Então, aqui, uma fecundação interna, um encontro de gametas dentro do corpo da fêmea. E ao lado existe uma fecundação externa. A fêmea liberou, né, os gametas na água, o macho liberou os gametas na água, esses gametas se encontraram e formaram uma larva, e essa larva foi crescendo, crescendo, crescendo até formar uma larva adulta. Após a fecundação, né, formam-se os ovos, que podem se desenvolver de duas formas. O desenvolvimento dos artrópodes, além deles serem internos, haver fecundação interna ou externa, eles podem ter desenvolvimento indireto e desenvolvimento direto. Qual que é a diferença? Desenvolvimento direto é quando nascem larvas e passam por diferentes fases, como o livro de vocês mostra aqui na página 225, até se formar, né, um ser adulto, uma metamorfose, né, e chegar na forma adulta. Por exemplo, uma lacraia antes de um desenvolvimento indireto. Vamos lá, uma lacraia. A lacraia, ela vai, né, fecundar, vai formar os óvulos, e os óvulos vão eclodir, vão formar larvas, essas larvas vão crescendo, até no final elas sofrem uma metamorfose, que é uma transformação, e formar uma lacraia adulta. Isso é chamado de desenvolvimento indireto. Ela não nasce da forma com as características adulta. Ela nasce de uma forma e depois de adulta ela tem uma metamorfose, uma transformação, e ela fica diferente. Agora, o desenvolvimento direto é quando o indivíduo ele já nasce desde pequenininho, semelhante ao que ele vai ficar como adulto. Aí o livro de vocês mostra um desenvolvimento indireto, que são duas moscas, né, um macho e uma fêmea, liberaram o ovo, e esse ovo ele teve a larva de estágio 1, estágio 2, estágio 3, aí virou uma pupa, e por fim teve uma metamorfose, que foi uma transformação, e se tornou uma mosca adulta. Porém, do lado direito existe um desenvolvimento direto, né, de um escorpião. O escorpião ele já nasceu pequenininho, já no formato escorpião, e ele só com o passar do tempo, ele foi moldando, né, o seu corpo, mas ele já nasceu escorpião. Então, o desenvolvimento dos artrópodes pode ser de forma indireta, pode ser de forma direta, e a fecundação pode ser de forma externa e pode ser de forma interna.